chegou até esse vídeo, né, passando por mais um momento de frustração, chegou aqui depois de mais uma mentoria que você comprou e não deu certo, mais um curso que você não terminou, mais um lançamento de alguma coisa no digital que você foi fazer e não vendeu, mais um produto que te falaram que era milagroso e você não está conseguindo escalar, mais uma onda que você não está conseguindo surfar, mais uma IA nova que você não está conseguindo se adaptar. Te entendo, cara. Te entendo. A vida ela é feita de muitas coisas, né? E conforme a gente vai andando, vai se frustrando, né? A gente vai se frustrando com as coisas que a gente tem colocado, vai se frustrando com os resultados que nunca chegam, vai se frustrando com abrir o Instagram e ver que o Reuter fez 100, 600 milhões de reais vendendo como aplicar golpes na internet, e você tenta fazer as coisas do seu jeito, você tenta fazer as coisas de maneira correta e não dá certo, né? E você fica se perguntando se você é realmente bom, se você realmente nasceu para isso, se você realmente vai conseguir viver a vida que você tá sonhando. E é, e é foda. Eu te entendo, cara. Eu te entendo isso. Essas perguntas, elas também foram me feitas entre eu comigo mesmo. Principalmente no momento em que a minha agência ela tinha praticamente falido, perdi sociedade, até zoava, né, que era Midas ao contrário, em vez de encostar e dar ouro, dava merda. E, cara, sabe um momento assim que você tá naquele ponto chave da sua vida e que assim, ou vai ou racha? Acho que muita gente tá assim, e aí você começa a aceitar trabalhos que você não queria, mas você precisa pagar contas. Você começa a voltar a virar CLT, você começa a estudar, né, e vive a vida toda estudando e não sai do lugar, sente que não cresce, posta um conteúdo e pega 0 views, posta outro e pega 2 e uma curtida. Eu te entendo perfeitamente. E essa pergunta que tá na thumb hoje de e se der certo, é a pergunta porque errado já tá dando, né? Errado já deu. Mas se você desanimar, se você parar de tentar e, e parar de viver essa vida que você tem, o que vai fazer? E no futuro? Vai vir a pergunta de: e se lá atrás eu tivesse começado no digital da maneira certa? Eu tivesse produzido os conteúdos da maneira certa? Eu tivesse esses e se, né? Esses e se da vida. E eu quero trazer hoje um pouco de reflexão, porque contextualizando um pouco da minha vida, um pouco da minha história e fazendo um gancho aqui do porquê dessa pergunta. No final do ano passado eu estava num caos total, empresa falindo, sociedade desfeita, mudança de cidade, enfim, todo o caos que tinha que estar passando, contas para pagar, boletos chegando e não tendo grana para pagar. E dentro disso, cara, a vida ela deu um 360 total aí, quando eu pego para olhar hoje. Consegui, pô, pegar uma nave, né, um carrão, viver bem. Já tô conseguindo fazer uma monetização legal no YouTube, com canais dark, uma monetização legal com minha agência, né, montando fontes de receitas fontes de receita com a agência. E quando eu paro para pensar, eu acho que o ponto-chave foi quando eu parei de tentar imitar as pessoas, parei de tentar agradar e comecei a olhar para dentro do que eu podia fazer, comecei a arregaçar de fato as mangas e fazer aquilo que eu sabia que precisava ser feito, mas que eu sempre me sabotava. Eu sempre achava que o meu não era bom e eu precisava copiar de alguém. E aí eu ia comprar uma mentoria e sempre que eu comprava essa mentoria eu queria fazer o que esse cara estava fazendo, copiar o método dele. E por mais que eu não acreditava que o método dele estava dando certo, que iria mudar o jogo para mim, eu falava, não, se para ele mudou, para mim também tem que mudar.
E aí não mudava. Um mês, 2 meses, aplicando à risca tudo aquilo que o cara falava e não dava certo. Copiava e colava o método, né? E aí você vai, abria o Instagram e todo mundo com provas falando, nossa, não das pessoas que compraram dele, mas você via outros players no mercado fazendo que tinha um outro método milagroso. E 2 em 2 meses você pode ver que tem um método milagroso. Semana agora o Ruiter falou que tem agora as IAs que vão fazer aplicativos de clonagem. Você para, porra, velho, esses caras que aplicam golpe, eles estão vivendo essa vida e por que que eu não dou certo? Por que que eu não consigo fazer essa virada de jogo? Então, já que tava tudo um caos, né, já que tava tudo ferrado na minha vida, eu falei, porra, já que tá ferrado, ferrado e meio também, pouco se importa, vou fazer o que eu sei fazer. E aí, cara, comecei a estudar demais o meu método, estudar demais os livros, comecei a praticar aquilo que eu entendia como um modelo de negócio que ia ser sustentável. Antes eu queria ter muitos clientes, queria fazer uma agência gigante, vários empreendimentos, lançamentos. Larguei, tipo assim, praticamente todos os tipos, foquei no passo um, naquilo que eu realmente sabia fazer com maestria. Então, nesse primeiro ponto, eu falei, cara, quer saber? Vamos limpar e eu vou fazer aquilo que eu sei fazer com maestria. E é difícil os resultados virem no primeiro mês. Demorou 2, 3 meses, os resultados começaram a vir, o faturamento começou a engatar, começou a aparecer novos clientes vindo de recomendações, de clientes que as coisas já estavam dando certo, começou a caminhar melhor, as coisas começaram a dar certo, e aí agora eu consegui parar, montar o meu projeto, onde para 2026 eu quero ter a minha mentorias, minhas consultorias, prestações de serviços e rendas extras, afiliações e tudo mais. Fala, porra, cara, mas isso tudo. Cara, o ponto é, a gente não precisa explodir um produto. A gente não precisa estar ali achando que enquanto esse produto não me trazer 1 milhão, eu não estou satisfeito. A gente precisa entender, cara, que às vezes sair de 5 mil para 10 mil já é um salto gigantesco no seu projeto. Sair de 10 mil para 20 mil é uma mudança de vida que em um ano é bizarro. É bizarro o tanto que dá para fazer, né? Se você não aumenta o padrão de vida logo nesse momento e consegue, quando você sai de 10 e chega nos 20 mil faturados, e você fica um ano batendo 20 mil todo mês e não aumenta o seu padrão de vida. Claro que tem alguns aumentos, mas você consegue ter ali, encaixa uma reserva muito boa, você consegue ter tempo para aprender, tempo para aplicar e tempo para fazer as coisas mudar. E por que que eu tô dando todo esse contexto e que eu tô fazendo tudo isso? Porque eu tô indo no digital aí, já vai fazer 5 anos, 6 anos no digital. Primeira vez que eu fiz o drop, primeiro produto escalado foi 400 mil de faturamento, batemos 1 milhão de faturamento no drop, e uma margem de lucro ali que eu achei que era boa, mas foi 10%, então 50 mil reais de lucro, né, porque eram dois sócios, eu e mais um, e depois deu errado. Então a gente sempre pensa com o que dá errado, sempre pensa como que não vai dar certo. Mas 50 mil que eu tinha feito em 2 meses ali, né, de alavancagem do drop, de escala, era praticamente praticamente não, era mais do que eu ia ganhar num ano trabalhando de CLT. Então, em 2 meses eu fiz o que eu ia fazer em um ano trabalhando de CLT na empresa que eu tava. E eu resolvi arriscar. Aí, e resolvi arriscar. E por que que eu falo isso e por que que eu tô trazendo esse contexto todo para vocês? Às vezes, a gente tá frustrado, tá cansado de falsas promessas, tá cansado de que as coisas não vão dar certo mesmo, que o digital não é para você, que o digital ele não vai mudar a sua vida mais, mas eu te falo que quando você passa a olhar com uma perspectiva de que da minha, por exemplo, de onde estava no fundo do poço, e em vez de focar em atingir o topo da pirâmide, né, em vez de focar em não, vou fazer um produto para fazer 1 milhão de reais de líquido. Eu foquei em vou sair do zero
pros meus primeiros 10 mil. 3 meses. Bateu isso. Foi muito, muito foda. Vou sair dos 10 pros 20. E agora o foco é chegar nos 30. Eu tô vivendo uma vida muito mais tranquila. Tô vivendo uma vida muito mais vivida. Consigo viajar com meus pais. Eu consigo ir pra casa dos meus pais o dia que eu quero. Né? Eu consigo... Pra quem não sabe, eu moro a 7 horas de viagem da casa dos meus pais, mas eu consigo tranquilamente ir pra lá. E aí eu me pergunto, por que eu buscava sempre aquele 1 milhão? Por que 1 milhão era o número mágico? Eu tava vivendo a vida de outra pessoa. Eu não tava vivendo a vida que eu queria. Eu tava vivendo a vida que eu achava que eu queria. E as pessoas impuseram pra gente. Falavam assim, não, você tem que fazer isso pra dar certo. Você vencer e alimentar o seu ego. E então eu tenho trazido essa reflexão, né, de se der certo, mas não é explodir o seu produto. É fazer as coisas mudarem de vida. É sair de um CLT onde você vende 90% da sua hora, você escuta chefe te enchendo raio do saco e você começa a parar de se comparar com outras pessoas e começa a olhar mais internamente para você. Hoje, o Instagram, eu utilizo ele ainda porque os meus clientes utilizam o Instagram para vender. Eu preciso estar lá para saber o que eles estão postando, como que as coisas estão fazendo. Mas hoje eu parei de. Eu sei que eu rompi esse ciclo da imitação. Eu quebrei o ciclo de ficar imitando as pessoas, de ficar numa competição infinita comigo mesmo, entre achar que eu precisava vencer uma corrida e só eu tava competindo. E, porra, não é vencer uma corrida. Você não tá vencendo a corrida. Você tá só chegando mais longe. Você só precisa manter a constância. Você só precisa fazer aquilo que precisa ser feito por um longo período de tempo. E as coisas, elas vão dar certo. Mas aí, eu caía sempre naquela, né? Via uma promessa milagrosa que a pessoa fez 100 mil em um mês. Eu falava, velho, eu quero fazer essa promessa. Isso aí. Aí copiava a mentoria desse cara, 2 meses não fazia nada. Outra oferta milagrosa. E, porra, agora como fazer 100 mil com IA? Como fazer 30 mil com IA? Como fazer 200 mil com IA? Tá tendo isso demais. E sempre nessa promessa milagrosa, sempre nessa promessa de que as coisas elas precisam acontecer a ser rápido demais. Mas e se você der tempo para as coisas que você tá fazendo? Você olhar internamente, falar assim, cara, 2026 agora, meu foco não é vender o meu produto principal. Meu foco é construir esse produto. E aí você tira a pressão de ter que viver, que esse produto tem que virar para dar certo as coisas. Você tira a pressão de que, assim, se esse produto não der certo, acabou. É foda, né, velho? A gente coloca esse produto lá e às vezes ele não dá certo no primeiro tempo. E a gente não deixa ele maturar, não deixa esse produto ter o tempo de maturação ideal. E nunca vai ficar dando certo. E aí você vai chegar com 40, 50, 60 anos e vai sempre ficar nessa pergunta. E por que não deu certo? E se eu tivesse feito assim? Porra, mas aquele produto que eu sabia, eu tinha certeza que ele ia dar certo, eu tinha certeza. Eu só não dei tempo suficiente pra ele. Eu tinha certeza que aquilo era bom. Aí, e o pior é que quando você pensa uma ideia e você vê outra pessoa executando pior do que o seu, entregando com menos qualidade e escalando, você fica, aí aquilo te mata. Aí aquilo você fala assim, velho, esse produto era meu e não deu certo. Então, assim, por que eu quero trazer essa reflexão enfim, parar de devanear mais aqui? Cara, foca na sua vida e que pense no que, e se der certo? E se esse produto, que esse sonho que tá dentro do seu peito aí, que você tá queimando, que tá ardendo, que Deus colocou no seu coração esse propósito, fala assim, velho, faz isso. E se isso der certo? Qual que é a vida que você vai estar vivendo? Qual que é o sonho que você vai estar realizando? Então fique com Deus aí, até o próximo vídeo.